Olá, é com satisfação que apresentamos o nosso trabalho sobre investigação de síndrome demencial frontotemporal na atenção primária, um relato de caso, cujos autores são Beatriz Costa Bastos, eu, Beatriz Rodrigues Neri, Daniela Rodrigues de Oliveira Pinto, José Levi Tavares Cavalcante e Marco Túlio Aguiar Mourão Ribeiro, sendo que os 4 primeiros autores são estudantes do curso de Medicina da Universidade de Fortaleza, enquanto o doutor Marco Túlio é professor da Universidade de Fortaleza. Em relação ao objetivo do nosso trabalho, que é apresentar uma abordagem às síndromes demenciais na atenção primária à saúde, na UAPS Matos Dourado, em Fortaleza. Em relação à introdução, a demência frontotemporal se define como uma síndrome clínica neurodegenerativa com acometimento focal dos lobos frontais e/ou temporais. É caracterizada por sintomas neuropsicológicos como alteração de personalidade, comportamento e linguagem. É preciso analisar os antecedentes psiquiátricos, infecciosos e uso de psicotrópicos para podermos dar um diagnóstico mais eficiente, além de testes cognitivos, como o mini exame do estado mental e atrelado a exames laboratoriais e de neuroimagem. Sobre o relato de experiência. O paciente é o JFF, do sexo masculino, com 86 anos, ensino médio completo e veio acompanhado de sua esposa. É acompanhada por transtorno do humor e síndrome demencial a esclarecer. História prévia de acidente vascular cerebral, AVC, em 2019. Ele está em uso de trazodona de 50 mg por dia e vitamina D de 7.000 unidades por semana. E há 3 anos apresenta quadro progressivo de déficit de cognição e memória, desinibição, compulsão alimentar, apatia, ansiedade e inversão do ciclo sono-vigília. Nega alteração de marcha ou disfunção autonômica. Apresenta pressão arterial de 140 por 70 e foi realizado um mini exame do estado mental, no qual ele pontuou no total 12 pontos. Hoje, na orientação temporal, ele fez 0 pontos, na orientação espacial, 2, memória imediata, 3 pontos, atenção e cálculo, 1 ponto, memória de evocação, 0, linguagem, 3, comandos, 3 e desenho, 0. E na escala de depressão geriátrica, ele pontuou 7 pontos. Em relação ao teste de Pfeiffer, ele demonstra dependência para as atividades instrumentais de vida diária, as AIVDs. Em relação aos exames laboratoriais, apenas o TSH deu ligeiramente aumentado e o HDL deu ligeiramente baixo. E foi levantada a hipótese diagnóstica de demência frontotemporal e demência vascular. Foi solicitado, então, uma tomografia computadorizada de crânio para avaliação de causas secundárias. Em relação aos resultados, foi perceptível o déficit de memória a longo prazo, atrelado à dificuldade para responder perguntas simples, além de história de ansiedade pela morte. E, ademais, em vários momentos foi notório a repetição de sentenças sobre a velhice comprometer a sua memória e comportamentos de flerte aos estudantes durante a consulta. Nossas conclusões são sobre as perdas graduais de funções cognitivas, como memória e alterações do comportamento social, atrelada à desinibição e diminuição da higiene pessoal, com prejuízos nas AIVDs, foi levantada a hipótese de demência frontotemporal ou então de demência vascular, cuja esta última foi respaldada pela história prévia de AVC. Assim, foi possível realizar a abordagem diagnóstica inicial e o planejamento da terapêutica medicamentosa na APS, tornando perceptível a importância da APS no diagnóstico, tratamento e acompanhamento longitudinal e integral a esses pacientes como forma eficiente de cuidado. Essas foram as nossas referências e muito obrigada pela atenção.